Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E nós vamos estudar agora, depois de uma grande experiência com os cristãos, a saber, a primeira grande colheita, 3.000 pessoas se converterem de verdade por meio de uma palavra poderosa que Pedro pregou. Nós vamos estudar como viviam em comunhão os cristãos da igreja primitiva. Oremos a Deus Todo-Poderoso para me usar e falar com vocês. Querido Pai Celeste, quão bom é estar reunidos em comunhão para todos aqueles que têm Teu Espírito e assim proclamar Sua santidade, proclamar e chamar Sua presença no meio daqueles que Te buscam. Senhor, usa-me como uma tocha poderosa para iluminar os lares que ainda não conseguem ver, não conseguem entender o quanto é importante obedecer e praticar aquilo que Sua palavra diz. E eu creio que há pessoas que até o dia de hoje, que estão sendo atraídos neste momento, não têm direção, não têm abrigo, não sabem, Senhor, como proceder e têm clamado a Ti, Senhor, o que devo eu fazer? Pois eu creio que o Senhor vai me orientar para orientar essas pessoas desabrigadas, machucadas, sem direção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, já vou lendo. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Nós estamos falando dos cristãos primitivos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, contribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que tremendo essa palavra, meus queridos. Bom, essa igreja do livro dos Atos, apresentando aqui, é a igreja do sonho de Deus para essa geração. É a igreja que a UCI está preparando para aqueles que se cansaram de não viver uma igreja segundo os padrões de referências bíblicas. E nós vamos analisar como esses cristãos realmente viviam no início. Como eles viviam. Então, para isso, eu lhes convido hoje a comparar seu estilo de vida. Isso é o desafio de hoje para você. Comparar seu estilo de vida, comparar como você vive para Deus com o estilo de vida que os cristãos
viviam na sua época. Claro, existe um contexto cultural que deve ser analisado. Vamos também analisar o contexto daquilo que os cristãos estavam vivendo, ou seja, o contexto de perseguição, que fez com que também muitas coisas mudassem em termos dos discípulos precisarem se esconderem para se reunir e orar e adorar a Deus. Mas existe aqui um tremendo exemplo que eu convido para vocês praticar a começar esse estilo de vida dentro da sua casa. Porque a igreja, lembrem-se, a igreja é tu, sou eu. E essa comunhão entre os irmãos deve ser colocado em prática segundo a revelação que o Senhor vai nos dar hoje por meio do seu Espírito. Bom, a Bíblia diz que os discípulos de Cristo, verdadeiros, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Bom, eles perseveram na doutrina dos apóstolos. Ou seja, havia primeiramente havia um profundo respeito e um desejo intenso dos cristãos da igreja primitiva de buscar entender aquilo que os apóstolos tinham recebido por parte de Deus. Isso é a primeira coisa que, quando um homem quer viver nos caminhos do Senhor, é se inserir debaixo de uma autoridade que essas pessoas devem qualificar e ter a convicção que essas pessoas são usadas por Deus ao ponto de aceitar serem instruídos por pessoas qualificados que falam com Deus, que ouvem Deus e que têm a sabedoria para direcionar as pessoas. Então, essas pessoas, os cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na visão dos apóstolos, das instruções dos apóstolos. A perseverança na doutrina significa o quê? Significa que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos constantemente. Constantemente. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que chama minha atenção aqui, e aquilo que nós precisamos trazer para a nossa vida, é que eles perseveraram também na comunhão. Na comunhão. Muitas pessoas podem alegar, mas vocês na Online World Church, vocês não têm igreja local, ou seja, vocês não têm comunhão entre vocês. Quem diz isso? Quem diz que nós não temos comunhão entre nós? Presta atenção ao que eu vou lhe dizer. Eu vou lhe ensinar hoje o que é comunhão cristã na perspectiva daquilo que Deus ensina segundo o entendimento que devemos ter. Eu passei, no recorrer desses anos, em muitos ministérios, viajei em muitos lugares, desde Assembleia, desde Batista, desde Presbiteriana, em muitas igrejas. Alguns, obviamente, têm visões nobres, encontrei pessoas sérias, encontrei pessoas que não eram sérios, mas para muitas igrejas, principalmente na igreja contemporânea hoje, o conceito de comunhão está totalmente errado. Porque a comunhão da igreja contemporânea, o que é? É abrir
um grupo de oração, outros têm outro nome, uma célula, e ali preparamos uma boa refeição, Coca-Cola, Guaraná e algum salgadinho, e ali vamos comer junto e vamos nos divertir, lemos um versículo bíblico e amém. É importante ter comunhão entre os irmãos. Isso não é comunhão, isso é reunião social, entendeu? Como pode ser feito quando você sai para ir para o cinema com o seu primo, ou não sei. Enfim, a comunhão verdadeira, bíblica, não é isso. Estamos falando de uma comunhão diferente que eu vou expor hoje para vocês. Vamos entender qual tipo de comunhão se trata. Havia naquela época algo que hoje o Brasil não tem: perseguição. Vocês precisam entender isso. Na época de Jesus, na época quando Deus deu a Pedro a autoridade de corresponder como líder e cabeça da igreja, havia uma perseguição muito grande. Muito grande. Os fariseus se levantavam contra todo e qualquer cristão que se pronunciavam como cristão. Lembra-se, inclusive, de Saulo, que era Paulo de Tarso, que foi o pioneiro usado para perseguir a igreja cristã. Paulo matou cristãos. E Paulo era responsável, inclusive, de unir força com outras, com grupos, né, que se opõem aos cristãos, de perseguir e de acabar com o alvoroço que em Israel havia, porque realmente Jesus na sua época, provocou um grande alvoroço. O que dizer em Roma? O responsável do governo em Israel era Pilatos, e Pilatos, o que ele não queria é que realmente Roma soubesse que o governo de Pilatos não tivesse pulso suficiente para não trazer ordem em Jerusalém. Então, tinha que acabar com aquele mover da doutrina cristã. Então, havia uma perseguição, mas muito, muito grande. A perseguição, ela tem seu ponto positivo, mas também, obviamente, ela tem seu ponto negativo, né? Ela tem seu ponto positivo, mas também tem seu lado rude e difícil. O lado bom da perseguição é que a perseguição dos cristãos primitiva, ela permitia que o amor que essas pessoas tinham por Cristo seja provado. A perseguição permitia que o amor que os cristãos da igreja primitiva seja provado. Os que eram cristãos defendia a causa de Cristo, custe o que custar, até a morte. Os mornos, ou seja, aqueles que não tinha um encontro verdadeiro com Cristo e que não era convencido verdadeiramente em seguir Deus, simpatizantes, eles não tinham lugar na igreja. Eles não podiam ficar na igreja. Não tinha como. Porque os mornos na igreja primitiva, obviamente, eles não tinham espaço dentro da igreja, porque um morno
Um crente indeciso, ele não vai arriscar jamais a sua vida para defender a verdade. Porque essa pessoa vai defender o quê? Seus próprios interesses, principalmente sobre custo dele ir na prisão ou até mesmo morrer por causa de Cristo. Né? Então, existia uma comunhão perfeita entre os irmãos. E essa comunhão existia porque havia uma peneira. Quem realmente prevalecia nessa perseguição era crente de verdade. Era cristão de verdade. Alguns eram apanhados, outros eram levados na prisão, mas não importava nada. Afinal, viver para Cristo é lucro, mesmo que devemos morrer. Hoje em dia, se aceita Jesus e tudo bem, né, gente? Se enche igrejas, pessoas tocando lá o louvor, tem dom, não tem problema, vai tocando, tem dom de cantar, canta, tal. Mas, gente, será que uma igreja fervorente, fiel, que comprove e manifesta o seu amor por Cristo verdadeiramente? É bem diferente nos dias de hoje. Isso nós devemos admitir, porque é verdade. Hoje, o contexto é diferente. Agora, a pergunta que eu me faço e que eu lhes faço é: pode no Brasil existir uma comunhão fraternal entre irmãos em Cristo, mesmo que não haja perseguição? É possível isso? Sim. Eu me fiz essa pergunta. É possível no Brasil ver uma igreja santa, uma igreja comprometida, uma igreja que vai realmente viver os caminhos da verdade? Sim. E é isso que eu quero fazer com a UCI. É isso que eu peço ao Senhor com todo o meu coração. Mas como, Pastor Cris? Como isso será possível? A resposta é essa. Quando dentro da igreja, quando dentro da UCI, existirá critérios seletivos. Critérios seletivos, levando os membros a tomarem posição para que o corpo todo tenha compromisso com o Senhor. Na igreja da UCI existem procedimentos seletivos. Essa seleção não é você entrar porque você tem menos pecados ou mais pecados. Não, o critério não é o quantos pecados vocês têm. O critério é a sinceridade do coração. O critério é o verdadeiro compromisso que você quer ter com Jesus. Mesmo que você seja uma Maria Madalena, dominado por legiões de demônios, se realmente você atender à revelação que Deus te perdoa e diz assim, vai e não peques mais, ao ponto de você abandonar as suas redes, abandonar a sua prostituição, quando a palavra de Deus fala contigo e algo dentro de ti gera um arrependimento a ponto de você chorar e dizer, Senhor, eu estou disposto a te seguir, pois ali se estabelece uma caminhada onde uma igreja capacitada estará disposta a lhe ajudar a fim de lhe podar tanto no caráter como também nas coisas que é necessário ser podado na sua vida, para que assim, segundo critérios e princípios estabelecidos dentro da UCI, dentro da igreja primitiva, vocês possam prevalecer e alcançar os desígnios de Deus.
É necessário que haja como se fosse uma peneira. Peneirar. Uma peneira. Sabes quando se coloca areia dentro de uma peneira e se sacode essa peneira e que fica com os grãos, a areia boa. Aliás, a areia boa passa pelos buracos na peneira e o ruim fica dentro dessa peneira e é jogado fora. É necessário isso. Não é, a igreja da OSE está fazendo exceção e não aceita todo mundo. Não, na verdade nós não aceitamos todo mundo. E aceitar todo mundo não é bíblico. E eu não estou falando que nós não devemos aceitar todos os pecadores. Nós devemos aceitar todo e qualquer pecador que vem. Porém, deve existir um critério seletivo. Quando Jesus fala para uma mulher que queria do milagre, eu não vou tirar o pão das minhas ovelhas para dar para cachorrinho, ali se estabelece um critério seletivo. De quê? Dessa pessoa que Deus revelou para ela a sua condição real, para que por meio de um arrependimento essa pessoa entra no conhecimento daquilo que Deus queria para a vida dela. Ou seja, ela foi uma cachorrinha que depois se arrependeu e decidiu sentar na mesa no meio dos irmãos para assim depois receber das revelações de Deus. Deve existir um processo seletivo. Isso é necessário, meus queridos. Então, quando dentro da igreja existem critérios seletivos, levando os membros a tomarem posição para que o corpo todo tenha compromisso no Senhor. Pode um irmão em Cristo ter comunhão com uma pessoa que não teme o Senhor? Pode um irmão em Cristo ter comunhão, estamos falando comunhão bíblica, comunhão com uma pessoa que não teme ao Senhor? Ou seja, ali, meus queridos, está o entendimento do que a comunhão significa. Anota aí, vai anotando. A comunhão verdadeira entre irmãos, ela opera quando as pessoas abraçam uma mesma visão, abraçam uma mesma direção, abraçam o mesmo propósito. Quando o corpo de Cristo ele é organizado e responde ordem hierárquicos instruído por Deus, então o Espírito Santo ele flui entre todos. Todos sem exceção eram sujeitos a uma única direção dada por Deus pelos ensinos que os apóstolos davam naquela época. Então eu vou dar hoje um exemplo sobre aquilo que é necessário que aprendamos sobre submissão. Porque na sua época, na época da igreja primitiva, havia submissão. Então, na época de Jesus, por que havia comunhão perfeita entre os irmãos? Porque havia respeito, primeiro, na doutrina dos apóstolos, e ambos irmãos se reconheciam como sendo pessoas que cada um pagava o preço em seguir
a mesma direção, o mesmo propósito daquilo que o Espírito Santo dava para a liderança no qual essas pessoas eram sujeitas. Então, havia um respeito, havia submissão. Submissão. Eu creio que para muitos, a palavra submissão hoje assusta muito. Eu falo isso por experiência própria, porque alguns anos atrás, quando me falava de submissão, eu tinha algum receio por causa de experiências muito negativas que eu tive com alguns pastores, né? E para ser sincero, né, muitas lideranças corruptas tinha exercido um ensino acerca da doutrina da submissão que me decepcionou muito. E que até o dia de hoje, muitos que estão vendo aqui, certamente devem estar muito traumatizados quando se trata de submissão. Quando fala, vocês precisam se submeter à sua autoridade. Peraí. Ou seja, traz arrepio. Traz arrepio. Por quê? Porque, infelizmente, muitos líderes corruptos, falsos líderes, amam usar esses términos para controlar, para manipular e para dominar um grupo para extrair desse grupo os seus benefícios. Mas uma coisa é certa, que Satanás, ele é expert em usar o certo e aquilo que vem de Deus para seus próprios desígnios. Agora veja bem o que eu vou falar aqui. Não é porque há muitos falsos apóstolos que não existem verdadeiros apóstolos. Não é porque existe abuso sobre submissão que a submissão deve ser banida do linguajar bíblico. Essa comunhão primitiva da igreja na qual temos como referência, ela foi possível porque havia um profundo respeito das diretivas dadas pelos líderes que andavam com Deus. E ter respeito não é apenas ouvir aquilo que eles diziam, mas principalmente praticar aquilo que eles diziam. Isso se chama submissão. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês aquilo que o Senhor me ensinou, inclusive essa semana, no recorrer desses últimos dias, né, acerca da submissão. Por quê? Porque se você quer ter comunhão com o homem de Deus, com irmãos em Cristo, você deve praticar a submissão. Porque não pode existir comunhão bíblica sem submissão bíblica. Em Romanos 13:5 diz assim: portanto, é necessário que sejamos submissos à autoridade, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Faz tempo que o Senhor está ministrando no meu espírito acerca de como as alcateias de lobos procedem
Sabe, nós aprendemos tantas coisas, mas tantas coisas através da criação de Deus. Não creia que Deus criou os animais, Deus criou tantas coisas, tantos seres, tantas criaturas de maneira aleatória. Seres onde a beleza de Deus é manifestada. Seres onde também a feiura, onde o perigo, onde a docilidade, tudo na criação de Deus, nós podemos extrair tanta sabedoria. Eu amo ver documentos de animais, amo ver séries que falam sobre animais e aprender, porque eu vejo Deus em tudo isso. E eu vou falar sobre as alcateias dos lobos. Por mais incrível, há uma lição impressionante sobre como os lobos procedem em relação à submissão. Os lobos entendem perfeitamente sobre submissão. Os lobos, queridos, é um animal muito social, ou seja, ele vive em grupo, são animais que têm relacionamento de muito respeito e ordem entre eles e respeitam as hierarquias. E cada lobo tem e respeita o seu assento respectivo. Existe dentro das alcateias, da alcateia dos lobos, hierarquias, e quem não respeitar essas hierarquias são excluídos do grupo. E se nós falamos de exclusão, falamos que esse lobo deve caçar sozinho, e quem caça sozinho, obviamente, as probabilidades desse lobo sobreviver é muito mais difícil. Os lobos trabalham em bando, os lobos são muito fiéis em respeitar cada um as suas autoridades. Dentro de uma alcateia de lobo existe um macho alfa. O que é um macho alfa? O macho alfa é um líder que todo o grupo reconhece. Um líder que todo o grupo reconhece. O que chamamos cientificamente do macho alfa. Isso é incrível. Por quê? Porque esse macho alfa, esse lobo alfa, ele vai ter as características de ser um líder que não vai colocar em risco o grupo. É aquele que vai direcionar o grupo quando devem sair para caçar. O macho alfa, ele vai cuidar do rebanho. E um macho mais forte, mais capacitado e, obviamente, segundo as características que os outros lobos, sejam as fêmeas e machos, reconhecem que esse macho alfa tem a capacitação de direcionar o grupo. Então, dentro desse grupo, existe um macho alfa. E, incrivelmente, quando é tempo de caça, quando o macho alfa fala para as fêmeas e os machos para ir caçar, os filhotes, eles ficam nas cavernas, nas tocas, né? Porém, eles não ficam sozinhos, porque são destinados lobos
para instruir os filhotes lobos. Enquanto os pais vão caçar, são destinados lobos qualificados para ensinar, como se fossem os professores, aos filhotes. Que coisa tremenda! Só que veja o que acontece. As primeiras lições que esses lobos ensinam para os filhotes são a submissão. O primeiro ensino que os filhotes aprendem por parte dos lobos é a submissão. E eu vi isso nessa reportagem, eu fiquei maravilhado. O que acontece? Esse lobo adulto é responsável para ensinar sobre submissão. Ele se aproxima dos filhotes e ali ele o pega pelo pescoço e ele o puxa para baixo. Ele vai puxando o filhote para baixo. Só que o filhote, ele, por não reconhecer, olha isso, por não reconhecer o lobo como autoridade, apenas reconhece seus pais. Por não reconhecer o lobo responsável como autoridade, ele se rebela. Ele olha para ele, ele morde o lobo. Ele começa a fugir, ele não aceita de jeito nenhum que esse lobo o coloca para baixo. Por quê? Porque a submissão para os lobos é ensinada da maneira seguinte. Quando um lobo se deita com as patas para cima, deitado, é a linguagem da submissão. Isso é um sinal dizendo, eu me submeto a ti, realmente, tu pode me instruir, eu quero aprender. Qualquer lobo que não aprende sobre submissão, não come. Não pode comer da caça. Além disso, com o tempo, se existe resistência de não aprender sobre submissão, esse lobo, que mesmo criança, filhote, vai crescendo, se torna uma ameaça para o lobo alfa e é expulso do rebanho. Mas veja bem, o filhote, ele vai crescendo e ali esse responsável em ensinar sobre submissão, ele vai insistindo. Ele insiste. E o filhote não aceita. Ele tenta uma vez, ele morde. Ele tenta a segunda vez, ele morde. 4, 5, 10 vezes, ele vai se rebelar. Ele se rebela e diz não. Por quê? Porque não reconhece como autoridade. Só que o lobo maduro, ele tem paciência. Só que a força e o domínio desse lobo faz com que chega um momento, o lobo o toma e o coloca para baixo, pela força. E o filhote se inclina e aprende. Eu falo, sabe, não numa qualificação de dominar ou manipular nenhuma vida, nenhuma pessoa. Quem somos nós? As vidas são de Jesus. Porém, nessa alcateia da hoce, o papel de uma liderança, o papel dos vinhateiros, o papel de um discipulador, se você quer se submeter a um discipulador, é ensinar a base que até os lobos entendem acerca da submissão. Quando um lobo é filhote, uma das características de imaturidade espiritual é que uma pessoa entra no ministério e essa pessoa, por não reconhecer a autoridade espiritual na qual essa pessoa quer se inserir, essa pessoa, ela morde cada vez que
é ensinado e direcionado a tomar uma diretiva dada por Deus. Ou seja, o imaturo, ele não sabe se submeter. Ele não entende nada sobre submissão. Só que, se uma pessoa dentro do ministério não é dócil em entender que é necessário que uma liderança ensine os valores da submissão para que depois haja uma comunhão perfeita. Por que há uma comunhão perfeita social? Estou falando social desse lado, né? Entre os lobos e um respeito, porque houve ensino sobre submissão. Há um respeito porque há ordem, decência e submissão. Se vocês querem entender o que é comunhão bíblica dentro de uma igreja, eu lhes convido você a entender o que se ensina dentro da OC. Só que para ter esse entendimento e você entrar nessa alcateia, você precisa aprender sobre submissão. E muitas pessoas são duros, porque quando existe uma direção, eles falam, não, mas eu acho que é isso, não, eu acho. Então, por que você entrou nessa alcateia? E se você reluta em viver em submissão por onde você vá, então você vai ser um lobo solitário. E se você decide andar sozinho, obviamente a sua dificuldade em caçar e se alimentar será maior. E muitos lobos morrem porque não entenderam o propósito de uma comunhão na perspectiva daquilo que Deus ensina. A comunhão não é de estar socialmente todos unidos fisicamente. É bonito, é lindo, mas não é o mais importante. A verdadeira comunhão e estar inserido dentro de um grupo, de uma alcateia de pessoas que vivem e praticam a palavra de Deus e que entendem, segundo os princípios bíblicos, a submissão bíblica. Entenderam, queridos? Então, para um lobo, a submissão é manifestada quando um se deita frente ao lobo dominante. É uma forma de rendição e de respeito. E por não identificar seu professor, o filhote, ele retalha com mordidas. Mas o responsável, ele continua e insiste prostrando-lo até rendição do filhote. Existe uma grande lição aqui para os filhotes na fé, meus queridos. A insubmissão é a pura comprovação de uma total falta de maturidade espiritual. Jamais poderá ser integrado um cristão dentro do corpo da igreja se este não se rende ao entendimento da submissão. Se você ainda morde o seu vinheteiro, seja na frente dele por telefone, ou seja, quando você desliga o telefone e dizer, eu não vou fazer isso. Pode falar, mas eu não vou fazer aquilo que diz. Existem duas opções para vocês. Você continuar a ser um filhote até que a misericórdia de Deus se acaba, porque a misericórdia de Deus se acaba quando? Quando o lobo responsável perderá a paciência e a longanimidade de Deus se acaba, e dizendo,
esse filhote que está crescendo, está se alimentando dentro da alcateia, pode ser amanhã uma ameaça para o grupo. Então, como não quer se submeter porque pensa que sabe, porque sabe tudo, porque realmente já leu tantos livros, sua biblioteca é tão grande, já fez cursos de teologia, já sabe. Não é seu conhecimento que o torne praticante da palavra de Deus. Não é o quanto você entende de Bíblia, o quanto você sabe acerca da Bíblia, que você torne uma pessoa sábia. Não. É a sua capacitação em ser humilde, mesmo você tendo títulos. Se amanhã eu decido entrar no ministério, mesmo eu sendo pastor, eu devo entender que eu devo me submeter e, se necessário, eu abrir mão do meu título de pastor, eu abro mão. Porque quem me faz pastor é o Senhor, não meu título. Até quando você vai morder aquele que é responsável em lhe ensinar como se sujeitar? Sabem, queridos, a Bíblia diz que eles tinham comunhão e compartilhavam o pão e praticavam as orações. E todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Por que havia milagres? Querem saber por quê? Porque havia respeito. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Por que eles tinham tudo em comum? Por que eles tinham tudo em comum? É possível isso? Não, não é comunismo. É porque, primeiro, na época, havia-se perseguição. Mas quem era irmão mesmo. E não farsa. Eram pessoas que se respeitavam muito e que tinha o Espírito de Deus vivo dentro deles. Eles partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Havia pureza e sinceridade nas convicções e nas decisões que eles tomavam para prosseguir e fazer parte de uma alcateia cujo líder alfa era Pedro. Havia hierarquia, apóstolos. Havia um profundo respeito. Como nós aprendemos? E que referência você tem da igreja que você quer ter? Talvez você tenha passado em 3, 4, 5, 10 igrejas e você diz, Pastor Cris, talvez o erro seja eu. Será que eu sou uma pessoa rebelde? Talvez sim, talvez não. Afinal, antes de vocês entrar numa alcateia, você precisa identificar o lobo alfa, o macho alfa. Porque você não pode entrar numa alcateia onde o alfa possa lhe conduzir e lhe induzir a fazer coisas erradas. Tem que ser uma pessoa usada por Deus. Identificando o macho alfa da alcateia, submete-te a essa alcateia. Para de ser resistente. Se é necessário que tu abandone aquilo que tu aprendeu em outra alcateia,
abandone, mas agarra-te às instruções e ensino que a visão e propósito de Salcateia está recebendo por meio do líder alfa de Salcateia. Assim como os lobos, quem resiste não pode fazer parte. Não tem como. Isso não é manipulação. Até os animais, até os lobos entendem acerca disso. Meu Deus, eu quero orar nesta noite pela vida daqueles que são errantes em muitos lugares, mas não conseguem repousar numa alcateia. São pessoas perdidas, sem direção, e podem alegar nessa noite: Pai, eu nunca tive um líder alfa que realmente me ensinasse a viver os caminhos da verdade, porque eu quero viver uma verdadeira comunhão. Pai, eu estou cansado de viver um evangelho onde me decepciono com uma comunhão que hoje, por meio dessa palavra, entendo, não era uma verdadeira comunhão. Pai, eu quero viver um evangelho verdadeiro. Mesmo que não haja perseguição, mesmo que não haja morte por meio daqueles que possam se opor na visão que eu quero procurar, Senhor, eu estou disposto a entrar num processo seletivo para se viver o cristianismo que Tu quer. Eu me coloco, Senhor, eu me coloco e eu quero me inserir nesta noite numa alcateia que realmente possa mudar minha vida. Em nome de Jesus. Amém.